O texto que eu gostaria de ministrar nessa noite está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do versículo 7 ao 10, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração e que gostaria de compartilhar com os irmãos, que você receba essa palavra no teu espírito, na tua vida, porque a palavra do Senhor ela tem um poder tão grande de restaurar, de edificar, de fortalecer, de gerar fé nos nossos corações, é através da palavra de Deus. Atos 14, versículo 7 diz assim: e ali pregava o evangelho, e estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este, ouvindo falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, direto sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Oramos a Deus. Pai, eu te agradeço mais uma vez por esse grande privilégio de nós estarmos aqui nesta noite, reunidos diante da tua palavra. Espírito Santo, traga luz ao entendimento de cada um de nós, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito, ó Pai, que eu possa, como instrumento nas tuas mãos, ser o porta-voz nessa noite. Espírito Santo, é seu momento, usa meu ser como instrumento de bênção, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vemos esse texto aqui que fala sobre um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, nunca tinha andado. E Paulo estava pregando ali, e pregando o evangelho, anunciando a palavra, e nós vemos que algo sobrenatural acontece na vida daquele homem. Um homem que nunca tinha andado. Jesus trouxe a solução para todos nós, para todos aqueles que crê. A Bíblia diz que Paulo estava ministrando, pregando, falando do evangelho, e ele percebeu, ele sentiu no seu espírito que aquele homem cria naquilo que estava sendo pregado. Se nós lemos o versículo 3 do capítulo 14, diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho, e a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígio. Ou seja, ele estava ali um tempo falando, ensinando, testemunhando o que ele estava falando a respeito do Senhor. Paulo chega ali em Listra e começa a anunciar a palavra, e de repente aquele homem que nunca tinha andado, Paulo percebe que ele estava comendo, bebendo aquela palavra, e ele libera uma palavra sobre a vida deste homem, para que ele se levantasse, e ele se levanta, e aquele homem começa a saltar, e houve uma manifestação gloriosa, multidão começaram a se alegrar, e dizendo que esses homens aqui são Deus que desceu do céu aqui na terra, semelhante. Amado, quando nós lemos texto como esse, eu fico pensando, por que as pessoas sofrem hoje? E eu coloquei como título essa mensagem aqui: que evangelho você tem ouvido? Qual evangelho que nós temos ouvido? Amado, às vezes eu fico, a palavra do Senhor, ela diz que ela é espada. Às vezes você fica ouvindo algumas mensagens que não é espada, é um canivetinho, sem fio. Às vezes até mesmo algumas tradução da Bíblia não é espada, é um canivetinho pequeno. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, que penetra para dividir entre junta e medula. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Qual é o evangelho? Que palavra nós temos recebido? Qual é o evangelho que nós temos recebido? Ou qual é o evangelho que nós temos pregado?
Por que que as pessoas sofrem tanto? Por quê? Se Jesus é a solução de todas as coisas. Assim eu fico pensando, por que que as pessoas sofrem tanto? Por que que muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor sofrendo tanto? Quando você vê Paulo escrevendo a carta aos Romanos 5,17, ele diz assim: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós sabemos que a morte, ela entrou o pecado através de um homem, trouxe destruição. Mas através de outro homem, Jesus Cristo, nós recebemos a abundância, graça, o dom da justiça, para que nós possamos reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Essa era a mensagem. Quando você lê o versículo 18, Romanos 5, 18 e 19, pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, a graça nos faz ter uma vida de abundância. Amado, nós precisamos entender que nós vivemos depois do Calvário. Aquilo que Adão pecou e que trouxe morte, porque de Adão até Moisés, o que reinava era a morte. Satanás tinha toda a liberdade para matar quem ele quisesse, a hora que ele quisesse. Porque o homem estava inundado no pecado. O homem caiu da graça de Deus. Então ele poderia fazer o que ele quisesse com a humanidade. O homem estava condenado, a morte reinava. De Moisés até Jesus, o homem entrou debaixo da lei. Aí a lei que reinava sobre a humanidade. As pessoas tinham que submeter a lei, porque se não submetesse a lei, estava debaixo do tacão, do castigo, da condenação. Mas de Cristo Jesus até a volta dele, a graça reina sobre nós, e por isso nós usufruímos da graça do Senhor. Não existe mais condenação para nossas vidas. E que nós agora reinamos em Cristo Jesus, nós vivemos essa graça do Senhor. E quando eu entendo a palavra da graça, aquilo que eu não merecia, e que Deus concedeu em Cristo Jesus, que hoje nós temos vida, abundância, saúde, paz, alegria, felicidade, nós temos vida vitoriosas em Cristo Jesus, pela graça que nós temos. É pela graça do Senhor. A graça faz com que nós tenhamos vida em abundância. Então, depois de Cristo, toda a condenação, o juízo, a maldição, caiu por terra. Nós somos livres para viver uma vida de paz, de gozo, de felicidade. O diabo, ele não pode vencer você, porque ele já foi derrotado. E nós que cremos em Cristo Jesus, vivemos debaixo dessa proteção, dessa graça, desse favor. Mas Satanás, ele não quer que nós creamos que Deus conquistou em Cristo toda a liberdade para nós. E por isso ele procura colocar a dúvida no coração de todo ser humano, de todos. Ele procura colocar a dúvida, mas não é bem assim. Não, Jesus não fez tudo, você tem que fazer alguma coisa, você ainda precisa acertar alguma coisa, você é pecador, você é falho, você não tem poder algum, você não é nada. Ele coloca dúvida no teu coração, referente daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque não há libertação da fé quando você ouve e apenas decora os mandamentos. Ah, mas eu sei todos os mandamentos de cor, eu decorei. Não existe. Não existe libertação nisso.
A libertação existe quando eu creio no sacrifício de Jesus. E que eu fui justificado, que a morte não tem poder sobre a minha vida, eu sou uma nova criatura, e por isso agora eu sou uma pessoa mais que vencedora. Porque a fé surgiu pela graça, na nova aliança em Cristo Jesus. Esta era a mensagem que Paulo estava pregando. Em Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: porque se o sangue dos touro e bode, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para viverdes ao Deus vivo. Se, através do sangue, do bode, do touro, da novelha, que era oa, uma novilha, que se espargia ali, queimava, espargia cinza, havia uma purificação, quanto mais o sangue de Jesus, a vida de Jesus. Sabe quanto você vale para Deus? Você vale a vida de Cristo Jesus. A tua vida para Deus tem o mesmo valor de que Cristo Jesus. Então você é muito importante, você é filho de Deus, você é co-herdeiro de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nós precisamos crer e vivermos, amados. Hebreus 8, 6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um novo concerto, que está confirmado em melhores promessas. Você sabe, já passou na tua mente, por que aquele homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, e quando ele ouviu aquela mensagem, ele foi curado? Você sabe por quê que aquele paralítico andou? Passou na tua mente por que aquele homem nunca tinha andado? Quando Paulo estava pregando, e ele estava atento, ouvindo a palavra, e ele recebe esta palavra no seu coração. A Bíblia diz que ele está falando, Paulo está falando do Evangelho, gastando tempo ali pregando, anunciando, ensinando e testemunhando. Sabe por que ele levantou? Porque aquele homem, ele ouviu a mesma mensagem que você está ouvindo agora. É a mesma. A mesma mensagem que eu e você estamos ouvindo agora, aquele homem ouviu. E quando ele ouviu essa mensagem do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, daquilo que Jesus foi cravado na cruz, tomou nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você tem ouvido, foi exatamente aquilo que ele ouviu. E quando ele creu naquela palavra, Deus manifestou seu poder, e ele se levanta e sai glorificando, exaltando, e multidões começam a ver e ficam maravilhados com aquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, e daquilo que Deus se manifesta através da vida daquele que crê. Talvez esteja coxo espiritualmente, doente, enfermo, abatido, desanimado, não tenho nem vontade mais de congregar. É porque ainda não crê na mensagem da cruz. Eu prefiro ficar vivendo a vida na orgia, na bebedice, nas drogas, na prostituição, na lascívia, nas coisas que não edificam, porque eu não creio naquilo que Jesus é para mim. Porque a hora que eu creio nessa mensagem, essa palavra transforma a minha vida, essa palavra me liberta, essa palavra faz com que eu possa caminhar espiritualmente, fisicamente, essa palavra traz libertação. Foi essa mesma mensagem que ele ouviu. Aquele homem ouviu e creu, e ele saiu correndo, saltando. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando ele andava, projetava
sobre os enfermos, colocava as suas macas, ele passava ali e as pessoas eram curadas. E nessa noite eu me levanto com uma voz profética e eu libero sobre a sua vida, se você crer. Quando você tocar nas pessoas, pegar na mão, você cumprimentar uma pessoa, a sua presença onde que você chegar, vidas serão libertas, vidas serão curadas, vidas serão restauradas, vidas serão impactadas pelo poder do Senhor. Eu estou liberando sobre a sua vida. Se você crer, Deus vai começar a operar sobre você também. Porque essa é a vontade do Senhor. Nós sermos testemunho através das nossas mãos, através das manifestações gloriosas do Espírito Santo. Era isso que estava acontecendo, e eu estou liberando esta palavra para você, igreja. Esta unção, essa virtude, esse poder de Deus. Quando você lê 1 Pedro 2:24, diz assim: levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Porque eras como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E aí eu pergunto para você, é da vontade de Deus te curar hoje? É claro que é. É da vontade de Deus prosperar na sua vida hoje? É claro que é. É da vontade de Deus de você ter uma vida de paz, de gozo, de alegria, de prosperidade, de saúde? É lógico que é. É da vontade de Deus de você ter experiência gloriosa com Deus em todas as áreas da sua vida? É lógico que é. De você viver uma felicidade, uma comunhão, um prazer, um gozo, de ver as manifestações operando diante dos seus olhos? É lógico que é. É da vontade de Deus. Aquele paralítico, desde o ventre da mãe, ele creu nessa palavra. Ele recebeu esta palavra. E quando eu creio naquilo que Deus ministra na minha vida, e daquilo que Pedro testifica ali, não tem como Deus. Porque nós somos justificados, aceito e aprovado. Nós somos justificados, aceitos, fomos aprovados pela graça de Deus. Aquilo que nós não merecemos, mas o Senhor proporcionou. Ele pagou um alto preço. E agora você é santo, você é puro, você é vencedor, você é lindo, você é maravilhoso. Você olha para o seu lado, está vendo uma santa. Você olha para o outro lado, está vendo um santo ao teu redor. Deus olha para você, Ele te fez assim. Mas o inimigo não quer que você creia dessa forma. Ele quer que você olhe para um Cristo derrotado, chorando, oprimido. Não, o nosso Deus é vitorioso. O nosso Senhor ressuscitou. Ele vive para todo sempre. E aonde que invocar o nome dEle, Ele está presente. E aonde que nós estivermos usando, testemunhando, falando, Ele vai manifestar o seu poder. Porque essa é a vontade do Senhor. Mesmo evangelho. Que evangelho o povo está ouvindo hoje? Mais entretenimento. Para que tenhamos uma igreja sadia, temos que trazer artista, trazer pessoa de fora, senão o povo não vem. Que evangelho é esse? Que olhamos, vemos pessoas caídas, olhamos para o exército de Deus, vemos pessoas caídas, desanimadas, desmotivadas. Que evangelho é esse que estão pregando? Que evangelho é esse que estão ouvindo? Nós precisamos viver essas manifestações e essas evidências do Espírito Santo, porque Jesus pagou um alto preço. Romanos 5,19 diz: pela obediência de Jesus somos justos. Não existe condenação pela obediência de Jesus. Não é isso a mensagem que as pessoas querem ouvir hoje. Era essa mensagem que Paulo estava pregando.
Hebreus 13:8, Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que nós temos visto pessoas murmurando, mas por que Deus faz isso comigo, amado? Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro. Não é Ele que está fazendo, é o diabo, porque você não crê nele. Por que eu estou doente? Amado, o diabo, ele é um exímio psicólogo. Por que eu estou sentindo sintoma? Você pode sentir um sintoma, mas Jesus já te libertou, Jesus já te curou, Jesus te fez livre. Você tem direito à cura, à libertação, uma vida de paz, de gozo, de felicidade. Talvez você tenha algum sintoma, não aceite esse sintoma, manda embora. Ele quer que você aceite essa doença, essa enfermidade. Jesus já cravou, foi grafado na cruz do Calvário esta doença, essa enfermidade. Este mal não pertence a você. O inimigo quer, ele usa, coloca sintoma, que você está doente, que você está isso, é um sintoma, não aceite. Olhe para a palavra de Deus, creia na palavra, no Deus o qual nós servimos. Nós vemos aqui o testemunho de Jesus em Mateus 8:16. Diz assim: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Amado, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma virtude é liberado para mim e para você também. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele fez como homem, como Deus encarnado, multidões, pessoas doentes, paralíticos, pessoas endemoniadas, através da palavra as pessoas eram libertas, eram curadas, Ele tocava, expulsava, os enfermos eram curados. Para que se cumprisse a palavra, essa mesma palavra, ela está liberada, delegada sobre a minha vida e a sua vida, para fazer coisas grandiosas. Esse é o evangelho de poder. Aquilo que Jesus fala em João 14:12, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Receba pela fé esta palavra, você é livre. Aquilo que Deus operou através da vida de Jesus, o mesmo Espírito, Ele está sobre você, para que opere os mesmos milagres, os mesmos sinais, os mesmos prodígios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você sabe que Satanás não quer que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso ele faz que o homem seja apático, ele coloca um espírito de incredulidade, para dizer que você não é nada, porque quando você ora e crê, e Deus manifesta, o nome do Senhor está sendo glorificado, e o nosso adversário não quer que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus falou: tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado, e aqueles que creem em mim não só farão as obras que eu fiz, mas vocês farão obras ainda maiores do que essa. Qual é o evangelho que eu tenho ouvido? Qual é o evangelho que eu tenho pregado? Qual é a Bíblia? A espada que eu tenho pegado na mão está no meu coração. É uma espada, um canivete? Nós precisamos, amado. A igreja do Senhor mais do que nunca precisa começar a exercer esta fé, esse direito que nós temos. Você é justo, você é santo, você foi justificado, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor, Ele supre todas as necessidades. Porque Deus, Ele nos ama.
Deus, Ele ama você. Sempre os pais amam muito mais os filhos do que os filhos os pais. O pai sempre ama mais o filho do que os filhos os pais. E Deus sempre nos ama, muito mais do que você pensa e imagina. A Bíblia diz que Ele, quando mandaram uma notícia para Jesus, que Lázaro estava muito doente, Marta e Maria mandaram: olha, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Por que ela não mandou, Lázaro que ama o Senhor está enfermo? Não, ela escreveu assim: aquele que te ama. Não foi assim. Ela diz: aquele que o Senhor ama, ele está enfermo. Por quê? Porque muitas vezes o nosso amor a Deus pode oscilar. E o amor de Deus nunca vai oscilar sobre os seus filhos. Ele sempre vai te amar. Ele sempre nos ama. Mas tem hora que nós não estamos bem, tem hora que as coisas não acontecem do nosso jeito, tem hora que as coisas não fluem como eu imaginava e pretendia. Será que tu continua amando o Senhor? De um projeto que eu achava que tinha tudo para dar certo, e agora não aconteceu. De uma resposta, de uma porta, que eu tinha toda a certeza que ia dar certo. E afinal de contas eu orei tanto, eu jejuei tanto. A hora que você aprender que a tua oração e o teu jejum não vai mudar Deus, aí você vai entender muitas coisas que você está pedindo. Teu jejum nunca vai mudar Deus. As tuas birras nunca vai mudar Deus. O seu choro, as suas lágrimas nunca vai mudar Deus. Deus se manifesta segundo a sua palavra. Aquele que eu creio na palavra dele, ele trará resposta, solução, direção e favor. Então muitas vezes o amor do filho, ele pode oscilar referente ao pai. Mas o amor do pai nunca vai oscilar referente ao filho. Por mais que esse filho se rebele, por mais que esse filho se levante, por mais que esse filho muitas vezes acusa o pai porque já sugou tanto e queria sugar mais ainda. Jesus falando: tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Ou seja, você tem todo o direito em Cristo Jesus. Todo o direito você tem em Cristo Jesus. Há um texto da palavra do Senhor lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a palavra, ela tem uma inspiração divina. Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir a justiça de forma correta, certa. No versículo 17, é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amado Deus, você precisa ler, precisa examinar, precisa crer na palavra de Deus, porque quando eu creio na palavra de Deus, quando eu deixo o Espírito Santo me corrigir, me orientar, quando eu deixo o Espírito Santo me ensinar, quando eu deixo o Espírito Santo me instruir em toda justiça, então aquilo que eu recebo do Senhor, Ele vai me fazer perfeito, para que perfeitamente eu possa instruir as pessoas em toda boa obra, ou seja, tudo aquilo que sair de dentro de mim, tudo aquilo que fluir de dentro das minhas entranhas, tem que ser para edificar, para a boa obra, para a coisa boa, para as coisas maravilhosas, não para destruição, não para condenação, não para ficar acusando, não para ficar condenando as pessoas, não para ficar praguejando as pessoas. Eu preciso aprender a palavra de Deus, eu preciso viver a palavra de Deus, para fazer o bem, o
o bem, as boas obras, não obras da carne, obras mortas, mas obra do Espírito de Deus. Deus te chamou, Deus te arregimentou para você fazer boas obras. É isso. Esse é o evangelho que nós precisamos viver e ouvir. Esse é o evangelho. Era isso que Paulo estava pregando para aquele homem. E quando ele creu nessa palavra, ele foi liberto. E ele saiu pulando, exaltando, glorificando. As multidões se alvoroçaram. Oh, desceu Deus dos céus aqui. Veja que maravilha. Este homem nunca tinha andado desde o ventre da mãe dele. Por quê? Porque ele creu no evangelho. A Bíblia diz que Paulo gastou um tempo ali falando, ensinando, testemunhando. E nós precisamos deixar que a palavra do Senhor faça isso. Porque a palavra do Senhor é divinamente inspirada. Qual o tempo que eu tenho gastado, tenho lido, tenho examinado as Escrituras? Porque o inimigo não quer que você examine, não quer que você leia, não quer que você pratique, não quer que você seja corrigido, não quer que você viva em justiça, ele não quer. Porque se eu viver, se eu deixar, então eu vou praticar todas as boas obras. Em 1 Timóteo 2,20, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. 1 Timóteo 2,21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amado, isso nós temos que colocar no nosso espírito, no nosso coração. Isso nós temos que ter essa mensagem. Deus te chamou, Jesus pagou alto preço, você tem o selo do Senhor, você tem a marca de Cristo sobre a sua vida, para que Ele possa te usar como vaso de honra, para que o nome dele seja glorificado. Deus não escolheu eu e você para desonrá-lo, mas Deus escolheu eu e você para honrá-lo, a obra do Senhor, aquilo que flui da sua vida, aquilo que flui da sua entranha, é para que o nome do Senhor seja glorificado, que você seja um instrumento de bênção para tocar o enfermo, paralítico ou doente, para tocar aquelas pessoas que estão ali na sarjeta, aquelas pessoas sem vida, mortos espirituais, fisicamente, pessoas que estão vivendo uma vida debaixo do tacão de Satanás. Deus te chamou, Deus te escolheu como vaso de honra, para que eu possa servir o Senhor, e operando as boas obras. Tudo que eu sei dentro do seu coração tem que ser boas obras. Tudo que sair de dentro da minha entrada, ela tem que ser boas obras. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra que quando o paralítico ouve, todos aqueles que crerem serão libertos, restaurados, transformados, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu profetizo sobre a sua vida, que você é um vaso de honra, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Que aonde que você chegar, você chegará ali como para fazer as boas obras. Que o teu coração, as tuas entranhas, exale as boas obras, o testemunho de Cristo Jesus. Que as pessoas olhem para mim, para você, e vejam algo diferente. Porque o Espírito de Deus, Ele está sobre você. O Senhor liberou sobre as nossas vidas. Ele está dentro de nós, para que eu e você servimos o Senhor, fazendo as boas obras. Deus não te chamou você para fazer mal obras. Ele te chamou
para que você seja tudo que sai de dentro de você, tudo que sai de dentro de nós, tem que acontecer para boas obras. Você é um vaso que Deus escolheu. Você é herdeiro do Senhor. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é a raça eleita. Você é a propriedade exclusiva do Senhor. Creia dessa forma, amado. Tome posse dessa palavra. Esse é o evangelho de poder. Esse é o evangelho pleno. Esse é o evangelho que salva. Esse é o evangelho que liberta. Esse é o evangelho que transformará a vida. A graça de Deus sobre você. Usufrua daquilo que Deus te deu, colocou, da liberação do poder, da virtude do Espírito de Deus sobre a vida de cada um de nós. Eu profetizo sobre a tua vida que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Que você estará anunciando aquilo que sair das tuas entranhas será para a boa obra. Onde quer que você esteja, no seu local de trabalho, na empresa, aonde que você chegar, você chega ali, você é um mensageiro do Senhor, você é filho de Deus, para exalar, manifestar essas boas obras em Cristo Jesus. Porque Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. A presença do Senhor está aqui. Amado, um grupo como o nosso aqui, nós podemos revolucionar Telêmaco Borba. Através do seu clamor, a sua súplica, através da sua entrega a Cristo Jesus, aonde que você chegar, homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, Deus quer manifestá-la através da sua vida, essa mensagem, aquilo que o Espírito Santo tem queimado dentro de mim, de ver um povo livre, liberto, uma palavra poderosa, tremenda, usando a espada do Espírito, a palavra do Senhor. Ela foi inspirada, ela está inspirada. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor, para que o Senhor quer que você usufrua das abundâncias, da abastância que o Senhor liberou. Que você continue sendo um vaso de honra, para que as boas obras se manifestem através da sua vida. Não chore mais, não viva mais uma vida cabisbaixa, triste, oprimida, desanimada. Não. O inimigo quer que você viva assim, corocochô, triste, abatido, desanimado, frustrado. Amado, nós muitas vezes não sabemos a força, o poder que está sobre as nossas vidas. Satanás não quer que você acredite. Mas Deus, Ele está falando conosco. Esse é o Evangelho. E eu estou profetizando, estou me levantando com uma voz profética nesta noite. Você crendo, você aceitando, você recebendo essa palavra no teu espírito, Deus vai começar a fazer coisas gloriosas através das suas mãos, prodígios, sinais, maravilha, resposta, solução. Deus quer que você seja um instrumento na mão dele, que você seja grato a ele em tudo aquilo que você vai fazer. Eu venho aqui na frente trazer a minha oferta, meu dízimo, mas não porque imposição pela lei, porque eu tenho, não, porque eu sou grato a Deus pelas maravilhas, por tudo que Ele tem me dado, pela paz, pelo consolo, pelo conforto, pela viagem, pela minha ida, minha estadia, meu retorno, pelos meus filhos, minha família, pela saúde, pelo meu emprego. Eu venho no altar do Senhor sendo grato a Ele. É isso que Deus quer de mim, de você, essa gratidão. Eu entro aqui, venho na presença de Deus para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo o seu nome, porque eu sou grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele fará nas nossas vidas, pelo amor que Ele tem pela minha vida, porque eu fui escolhido, eu sou um vaso de honra, e por isso eu dou a Ele a minha honra, a minha glória, porque a palavra dEle é verdadeira, ela transforma, ela liberta, ela edifica nossas vidas, porque a palavra do Senhor é vida para conosco. Amém, queridos? Recebe esta palavra no teu espírito.
no teu coração, creia. É a mesma mensagem que Paulo estava pregando. A mesmo evangelho. Aquele paralítico creu. Ele recebeu aquela palavra. E quando Paulo viu que ele creu, ele fala, libera uma palavra em voz altiva. Ele toma posse, e levanta, e sai correndo, e sai andando. Eu não sei o que tem paralisado a sua vida. Eu não sei o que tem entristecido o seu coração. Eu não sei o que tem molestado áreas da sua vida. Mas nesta noite, eu estou sendo um profeta também na sua vida, para liberar esta palavra, que o Senhor manifestará esse poder, essa virtude, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma parte de um cântico aqui, não saia. Depois eu vou orar com você. O Espírito Santo está ministrando aqui nesta noite. Algumas coisas extraordinárias estão acontecendo aqui. Algumas mudanças, um impacto, libertação, cura. Vidas estão sendo que estavam atrofiados, oprimidos, cansados, aceitando um jugo, aceitando um peso. O Senhor está trazendo libertação aqui nesta noite. O Senhor está trazendo cura. O Senhor está trazendo renovo. O Senhor está restaurando vidas aqui nesta noite. Oh, Senhor. Eu quero levantar a Ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar com Tua presença e faz descer Teu poder a nós que estamos aqui. Quero levantar a Ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar de Tua presença e faz descer Teu poder a nós que estamos aqui, e creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim. Eu creio e creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim, e recebe
Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença sobre este lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela sua noiva, pela sua igreja santa, pura e imaculada. Obrigado, Senhor, por esse povo que são eleitos do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para reinar sobre essa terra. Pai, nessa noite nós tomamos posse da unção, do poder, da virtude do Teu Espírito, ó Pai. Aquilo, Senhor, que Satanás e seus demônios estavam tentando se opor contra a Tua igreja. Eu reentro em guerra espiritual nessa noite. Repreendemos todo o espírito, Senhor Jesus, de dúvida, todo o espírito de incredulidade, tudo aquilo que estava se opondo, Senhor, para tentar confundir os teus filhos, ó Pai. Satanás, você é um derrotado, você é um perdedor. Jesus te venceu, triunfou, desceu o inferno, tomou a chave da morte, a chave do inferno, ressuscitou, está à direita do Pai, e intercede, suplica continuamente pelas nossas vidas. Liberou o seu Espírito sobre cada um de nós, e nós nos apoderamos, Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito e da Tua graça maravilhosa para as nossas vidas. E que nesta noite, ó Pai, o meu clamor, a minha súplica, que esse manancial de águas do Teu Espírito que está sendo derramada inunde os nossos corações. Oh, que essa presença gloriosa do Teu trono comece a inundar as nossas vidas. Uma igreja que produza para Teu reino, que vive em santidade como vaso de honra, para que Teu nome seja glorificado. Corações, ó Deus, que exala as boas obras, aonde quer que o Senhor nos enviar, ó Deus. Que este amor que o Senhor tem liberado sobre os nossos corações, que o amor do Pai sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus, continue sendo liberado. Deus, nós nos apoderamos desta palavra vitoriosa, desta palavra de poder, desta palavra de impacto, Pai. E eu me levanto com uma voz profética, aonde quer que o Senhor nos envie, aonde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés, a manifestação do Teu Espírito, Pai, a manifestações, as evidências do Teu poder. Por isso, Senhor, eu profetizo mentes sendo transformadas, corações libertos, tudo aquilo que estava amarrando, prendendo, caia por terra em nome de Jesus. E que Teu nome seja glorificado para sempre. Para que você usufrua de tudo isso, você precisa de Jesus. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda você não fez isso. Eu estou fazendo um apelo nessa noite. Você que por motivo qualquer afastou do caminho do Senhor, e você que nunca confessou Jesus como Salvador, eu gostaria que você saísse da frente, viesse aqui saísse da onde que você está, venha à frente. Eu gostaria de orar por você. Tem algumas pessoas que você nunca confessou Jesus, e outras por um motivo qualquer você se afastou, e o Senhor está te chamando para que você não sofra mais, para que você não viva debaixo desse jugo, desse peso, dessa opressão, dessa angústia no seu coração. Eu estou te chamando aqui para frente. O Senhor fala que tem 5 pessoas que Ele está chamando aqui nesta noite. Você tem todo o livre-arbítrio de querer ou não. Tem que estar no seu coração. O Senhor está chamando. Não resista à voz do Espírito de Deus.
Ele te chama, Ele quer fazer coisas grandiosas. Louvado seja teu nome, Jesus. O Senhor fala 5 pessoas. Um dia nós estaremos diante do Pai. E não há dúvida, não há desculpa de que Deus não falou com você. Estenda as suas mãos assim para frente, eu vou orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu favor sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a tua casa, teu lar. Deus te abençoe. Dá um abraço ao teu irmão, um aperto de mão. Uma ótima semana a todos.